Então, vamos lá para a nossa impugnação, cumprimento de sentença. A primeira coisa que a gente vai falar agora é do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3, tá? Que vai trabalhar com duas situações para defesa, para matéria de defesa na impugnação. São elas, primeiro, inexigibilidade do título, tá? Ou da obrigação, e inexequibilidade do título. São duas coisas diferentes. A inexigibilidade e a inexequibilidade. Tá? O que é uma coisa ser inexigível e outra coisa ser inexequível? Nós vamos falar de inexequibilidade do título. Né? O que é essa inexequibilidade que o inciso 3 do 525, parágrafo 1º, está referindo? Ela está dizendo, basicamente, daquele título executivo que não tem um dos requisitos do título executivo. Quais são os três requisitos do título executivo? Certeza, exigibilidade e liquidez. Liquidez. E nós vimos, lá no começo do semestre, que um título executivo judicial que precisa ser liquidado e não é, lembra que eu dizia para vocês? O que ele é? Ele é inexequível. Por quê? Porque embora ele seja título judicial, né, ele não pode ser considerado título executivo porque lhe falta o atributo da liquidez. Então, se nós não fizemos a liquidez no tempo oportuno e agora se operou a prescrição intercorrente, aquela prescrição que a gente estudou da pretensão liquidatória, né, o meu título ficou um título judicial, porém inexequível. Por quê? Porque eu não tenho liquidez para ele. Então, quando o 525, parágrafo 1º, inciso 3, fala em inexequibilidade, tem a ver com esses três requisitos do título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade. Tá? Agora percebam que essa situação, por exemplo, de nós precisarmos liquidar e não liquidarmos, né, não dá para cair naquela armadilha do entendimento do STJ sobre a pretensão da pretensão executiva, prescrição da pretensão executiva. Tá? Que o STJ tem entendimento que ela só começa com o trânsito em julgado da decisão da liquidação. E não é disso que se fala aqui. Então, quando que eu vou olhar para o 525, parágrafo 1º, inciso 3? Quando eu tiver essa circunstância. Faltar, por exemplo, liquidez ou faltar certeza. Tá? E no título executivo judicial, isso atende por uma circunstância em que era preciso fazer liquidação e não foi. E não foi feito. Tá? Porque toda sentença ela será certa. Tá? Agora, líquida e exigível são outros 500, porque isso eu tenho que aferir. O líquido é isso. Ela precisava passar por uma liquidação e não passou. Tá? Ou pensa assim, vamos imaginar. Lembra que a gente falou? Lembra que nós dissemos que um dos títulos executivos que demanda a liquidação, uma liquidação por arbitramento, era a sentença coletiva, né? E vocês lembram o que a gente falou sobre isso? Que não podia, por conta dessa conclusão a que a gente chegou, nós não poderíamos jamais fazer cumprimento de sentença direto da sentença coletiva. Então, pegar, por exemplo, os extratos bancários do plano lá dos expurgos econômicos, lá dos expurgos inflacionários de 87, 89, 90 e 91, e de posse dos extratos e do título executivo coletivo, né, da ação coletiva, começar direto um cumprimento de sentença. Aí eu sei que um monte de gente já que trabalha, estagiou em cartório e tudo mais, vem me dizer assim, mas Leandro, é tudo que eu vejo hoje. Agora começaram a acontecer de novo, né, porque o Toffoli liberou o repetitivo. Liberou, na verdade, onde se discutia a repercussão geral. E aí o que acontece? De novo começam a pipocar essas situações de cumprimentos diretos. E aí, então, eu perguntei assim, eu lembro que tinha uma aluna que estagiava numa vara judicial, não me lembro onde é que era agora, mas não era uma vara judicial tão pequena, era uma vara judicial de porte médio. E eu disse, e o que o banco tem alegado?
Não, o banco tem questionado apenas a questão dos extratos, o banco tem questionado a questão é, quando, por exemplo, é do Banco do Brasil, do Banrisul, que ela não migrou da Caixa Estadual para o Banrisul, esse tipo de coisa. Eu disse, nenhum deles alega o 525, parágrafo 1º, inciso 3. Ah, professor, eu preciso olhar. Né? E aí ela foi olhar, ela percebeu que não, e ela fez um TCC baseado nisso, né? Nessa observação dela. Então ela pegou lá 50 casos que estavam na vara judicial designados como cumprimento de sentença coletiva dos planos econômicos, e ela olhou em um por um se era feita a liquidação por arbitramento ou era iniciado direto o cumprimento de sentença. E ela percebeu que nenhum tinha liquidação prévia. Né? E apenas em 4 o banco fazia alegação de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva com base no 525, parágrafo 1º, inciso 3. Por que, Leandro? Porque se ela precisa passar por uma liquidação por arbitramento, ela não é título executivo ainda. Falta-lhe liquidez. E lembrem que a liquidez no título coletivo ela tem a ver não com valor. Porque isso, se a parte tem um extrato, ela vai chegar ao valor. É um cálculo muito simples, né? Que na internet você digita e saltam 500 tipos de cálculo para isso, todos gratuitos. A indeterminação de iliquidez na sentença coletiva diz respeito à indeterminação dos titulares dos direitos individuais homogêneos. Né? Então, com o extrato, ela prova que ela é uma das titulares dos direitos individuais homogêneos que, né, emergem do título executivo judicial coletivo. Tá? Ah, professor, mas dá na mesma, porque não, não é dar na mesma. Não é dar na mesma. Por quê? Porque existe. Há uma forma correta de fazer isso dentro do processo. E é isso que a gente precisa. Ah, mas eu estou abreviando um passo, entrando com um cumprimento direto. E se o banco ficar quieto, então, ok, mas se o banco não ficar quieto, se o banco fizer a alegação do 525, parágrafo 1º, inciso 3, muito provavelmente você vai perder esse cumprimento de sentença, vai ter sucumbência nele, né? E aí vai ter que fazer a coisa certa. E quando a gente está trabalhando nos processos, é importante a gente perceber, nós não estamos trabalhando para nós. Raramente a gente vai advogar em causa própria. E nem é indicado, né? Mas você tem que então se preocupar. Por quê? Porque imagina, o cliente está esperando de mim o quê? Que eu tenho conhecimento técnico, total domínio da informação e que eu vou fazer a coisa absolutamente certa. Ele tem fé, né? Esse é o preciso conceito de fé, né? Fé não é acreditar ou não acreditar. Fé é você depositar toda a tua confiança em alguém. Então, por exemplo, quando você entra num ônibus, você está exercitando fé. Acreditando que o motorista vai fazer de tudo para o ônibus chegar no lugar que você quer. Um avião é a mesma coisa, né? Já falei para vocês que eu me cago de medo de entrar em avião por isso. E se é o dia do piloto? Bom, se é o dia do piloto, ferrou, porque eu vou junto, né? É o meu dia também. Então, isso é fé. Então, quando você entra num avião, você está exercitando fé. E tem um monte de ateu que diz que não tem fé, né? Claro que tem, senão você não viajava de avião. Tem que perguntar pro piloto se tem fé mesmo, professor. Aí que tá, né? Então tu tá na fé, por quê? Porque tu tá confiando, tá se entregando na mão do piloto. Quando você vai fazer uma cirurgia, mesma coisa. Mesmíssima coisa. Por quê? Porque você está se entregando na mão do médico. Você pode acreditar que ele é um bom médico ou não acreditar que ele é um bom médico, mas está se entregando na mão dele completamente. E quando o cliente está fazendo isso, ele te contrata como advogado, ele está pensando nisso. E aí ele vai perceber que o advogado dele, porque agora ele vai ter que dizer que ele vai ter que pagar a sucumbência, né? Para o advogado da parte contrária, que o advogado dele fez um procedimento equivocado no processo. Então,
não é a questão de fazer um atalho, não é a questão de, mas ninguém. Não, é a questão de fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Por quê? Porque você estudou para isso, você conhece o processo, te diz isso, então você vai fazer isso, porque essa é a coisa certa a fazer. Mas todo mundo na prática faz assim. Né? O todo mundo, né? O todo mundo é muito perigoso, né? O todo mundo é muito, muito perigoso. Muito, muito perigoso. Eu acho que tem uma, assim, por exemplo, quando a gente olha para essas coisas, quando nós olhamos para esse tipo de situação, né? Mas é que o professor tem que ensinar como é o certo que está ali. Não, a gente tem que fazer também o que é o certo. Né? A gente tem que fazer. O código espera isso. O código de 15 espera isso. Né? Quando ele fala em boa-fé objetiva, ele está esperando do advogado que o advogado não faça procedimentos errados, sabendo que está fazendo isso. Então, o 525, parágrafo 1º, inciso 3, na parte da inexequibilidade, ele está falando disso, dessas situações. De um título executivo que, embora judicial, e lembrem que ele pode ser também arbitral, ele pode ser o coletivo, ele pode ser a sentença penal condenatória, tá? Embora judicial, ele não reúne um dos requisitos para ser título executivo. Mas aqui não é a parte mais difícil a gente olhar no 525, parágrafo 1º, inciso 3. A parte mais difícil não é olhar para a inexequibilidade do título. A parte mais difícil é olhar para a inexigibilidade da obrigação. Por uma razão que nós vamos chamar de coisa julgada inconstitucional. Que vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Vocês já devem ter ouvido falar da coisa julgada inconstitucional, ou de tentar cumprir um provimento jurisdicional que seja inconstitucional, ou que sobreveio à inconstitucionalidade superior, superveniente. O que a gente tem nisso, então? Nós vamos começar ali nos parágrafos 12, 13, 14 e 15 do 525. Nós vamos começar a trabalhar com uma circunstância em que o juízo em que nós estamos trabalhando esse cumprimento de sentença, o juízo que é, portanto, o juízo também da fase de conhecimento, se tratar de um processo que vem como fase, ou então, se considerarmos aquelas outras espécies de títulos executivos do 515, 6 a 9, do juízo anterior, em que a sentença que foi proferida, tá, e que se apoiava sobre um argumento de direito, né, o principal argumento de direito da fundamentação dessa sentença, venha a ser declarado inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, seria mais ou menos como o seguinte: você está trabalhando em um processo em que você pede, por exemplo, a recomposição. Vamos imaginar que você pede uma recomposição de uma gratificação, tá? Então você ajuizou uma ação. Lembra, né, que eu falei para vocês que um outro grande nicho de mercado é advogar para servidor público, né? O Brasil tem mais de 11 milhões de servidores públicos. Só que isso é direito administrativo, né? Então você tem que manjar do Paranauê. Vocês viram como a questão do direito material importa, né? E aí, o que eu falei antes, eu não estou desmerecendo os processos, tá? Mas porque entender de processo e ir a fundo para estudar o processo também vai fazer diferença. Mas não esqueçam do direito material. Porque para você poder advogar, por exemplo, num processo, numa ação de improbidade administrativa, numa ação dessas que eu vou falar agora de recomposição de índice de gratificação, defendendo o servidor público num PAD, num processo administrativo, você tem que entender do direito administrativo, você tem que entender do direito material. Então é bem importante que vocês façam esses movimentos de estudar e continuar estudando o direito material. Sem esquecer, pelo menos, o direito material, tá? E o direito material, quando eu estou dizendo, é o civil, é o penal, é o do trabalho, é o tributário, tá? Que não são os meios, né? Mas eles são, porque o direito processual é meio.
eles não são os meios, eles são exatamente o que é a tua base crítica de conhecimento sobre o direito. E o direito processual, então, é o meio para você chegar, por meio do processo, instrumento da jurisdição do Estado, ao bem da vida que uma parte quer contra a outra. Ok, então vamos lá para o meu exemplo. Você ajuiza uma ação, então você entrou nesse ramo de advogar para servidor público, é muito bom, muito rentável, você conseguiu fechar um contrato com um sindicato. Tá? Então imagine que você é o advogado aí do Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário Federal do Estado do Rio Grande do Sul e você está ajuizando uma ação, então, para cobrar da União uma diferença de gratificação chamada VPNI, tá? Que é uma verba que era paga em algum tempo, ela foi paga em algum tempo para alguns servidores públicos que faziam trabalho de direção e assessoramento. E eles tinham, então, um plus no recebimento da gratificação em relação aos outros servidores. O problema é que isso nunca foi pago. Isso nunca foi pago, mais ou menos como a Lei Brito ali, que quem trabalha no Judiciário Estadual, quem estagia no Judiciário Estadual, vai ver que são a imensa maioria dos processos contra o Estado do Rio Grande do Sul vem dessa Lei Brito. Um reajuste prometido não pago, nunca pago. Então o servidor ajuiza essa ação. Né? Para obter essa recomposição, você é o advogado do sindicato, juntou lá 20 servidores numa ação e está ajuizando. Então você obtém uma sentença de procedência ou de parcial procedência, determinando a recomposição desse índice. Agora, então, o que tu está pensando? Bom, quando transitar em julgado aqui a minha sentença, eu já tenho as fichas financeiras todas juntadas no processo. Basicamente, o que se faz, né? Vou pedir para ir à contadoria faz o cálculo e já volta, eu já começo o cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública 534 e 535. Aí em menos de um ano está constituído o precatório, vem a grana e está tudo bem. O problema é que a lei que amparava essa VPNI, o pagamento dessa gratificação, logo depois da tua sentença, pouquinho depois, essa lei era objeto de uma ADI no Supremo, tá? Ou de uma ADC no Supremo, de muito tempo, de logo depois em que ela foi publicada. E agora o Supremo, né, resolveu julgar. Só que o Supremo declarou essa lei inconstitucional. Então você tem uma sentença, né, que dizia que o teu cliente tinha direito a receber essa VPNI no percentual XXXX nas datas tais, que era só fazer o cálculo, começar o cumprimento contra a União e a grana viria. E agora o Supremo diz: essa lei da VPNI é inconstitucional. E aí vamos imaginar que não modulou efeitos. O efeito ficou um efeito ex tunc, né? Que é o efeito, seria o efeito normal das declarações de inconstitucionalidade. O que acontece com a minha sentença? Ela se perde? Ela é nula? Ela é anulável? Ela é passível de ação rescisória? A grande questão aqui é saber se ela transitou em julgado ou não. Então, vamos lá olhar os parágrafos 12, 13, 14 e 15 do 525. Aqui, ó. Estamos aqui no 525, tá? E olha aqui o que vai dizer o parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei, né, ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição em controle concentrado ou difuso. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo. É o que está lá no artigo 28 da Lei 986899, a Lei da ADIM e da ADC, sobre modulação de efeitos. Né? O famoso efeito pró-futuro, né? Ou diferido
que vocês vão ver também no 10º semestre com o professor Fausto na jurisdição constitucional. Nos interessa muito o parágrafo 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, agora eu venho para cá. Vocês estão vendo aqui esse Jamboard, né? Só me confirmem se estão vendo. Sim? Presumo que sim, porque ninguém me disse que não. Então, aqui. A situação tem que ser dessa forma aqui. A decisão do Supremo, o trânsito em julgado da decisão exequenda e a impugnação. Então, por exemplo, vamos lá. Olha o que nos diz. Vamos ver de novo o que diz o parágrafo 13. O parágrafo 13 diz: no caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo... parágrafo 14 é o que me importa. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, a situação que eu preciso é essa. A decisão do Supremo ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, decisão do Supremo antes, trânsito em julgado da minha sentença depois, e aí eu tenho a impugnação. Por que eu coloquei esses 3 marcos aqui? Porque ele está de acordo com o parágrafo 14, que está me dizendo o seguinte: se o trânsito em julgado da decisão exequenda, aquela que está sendo objeto, porque a gente tem que pensar aqui o seguinte: nós estamos na impugnação, então a gente está aqui, ó. Nós estamos na impugnação, tá? Aqui. Essa impugnação, ela está sendo feita. A gente está preparando a impugnação. Então, eu vou olhar no 525, parágrafo 1º, inciso 3, para ver se é uma situação de alegar na impugnação ou não. E aí o parágrafo 14 está me dizendo que tem influência a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, para o meu caso, se ela foi anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Por quê? Porque então, quando essa decisão transita, essa sentença transita em julgado, aqui decisão está empregado como gênero, né? Quando ela transita, ela já é inconstitucional. Percebe? Porque a decisão do Supremo é anterior. Então, quando ela transita em julgado, antes de iniciar o cumprimento, porque o cumprimento está aqui, a gente está impugnando, né? Então, o cumprimento está aqui, basicamente. Antes disso, ela já transitou inconstitucional. Tá? Ela já transitou inconstitucional. Então, por quê? Porque a declaração do Supremo de inconstitucionalidade é anterior ao trânsito em julgado. Mas veja o seguinte, ela tem que estar entre a prolação da sentença e o trânsito, né? Porque se então, na sentença já se sabe do julgamento de inconstitucionalidade, obviamente que a sentença vai fazer referência a isso, né? É óbvio que a ação então vai ser improcedente. Notaram uma diferença? Então, a gente está aqui, ó. A gente está impugnando o cumprimento de sentença. Tá? Eu vou poder usar isso como argumento na impugnação para dizer que essa coisa julgada é inconstitucional e, portanto, não tem mais exigibilidade, se acontecer isso. Se a decisão do Supremo for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Tá? Por quê? Porque se eu tiver diferente, se eu tiver primeiro o trânsito julgado da decisão exequenda e depois sobrevém a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, já não é matéria para impugnação, é matéria para ação rescisória. Por quê? Porque quando ela transitou em julgado, ela não era inconstitucional. A inconstitucionalidade é superveniente. Tá? E quando eu tenho, então, a inconstitucionalidade superveniente, vocês podem anotar isso aí, até se quiserem, acho que está ali no material que vocês têm, que já está lá no AVA, é o mesmo. Quando eu tenho a declaração de inconstitucionalidade, ela é superveniente,
não é matéria para impugnação ao cumprimento de sentença. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando ela transitou em julgado, ela ainda era constitucional. A declaração de inconstitucionalidade é superveniente. Então percebam, quando que eu vou alegar em impugnação ao cumprimento de sentença? Na primeira parte aqui do nosso quadro. Tá? Eu tenho a decisão do Supremo. Imagina que a sentença está aqui. Ó. A sentença está aqui. Ela foi proferida por aqui. Tá? Depois sobrevém a declaração de inconstitucionalidade, mas é bem raro, tá? Por quê? Porque você tem entre a publicação da sentença ou entre a prolação da sentença, que a sentença é publicada quando volta a cartório, então no processo eletrônico quando a fase é lançada. Então, entre a sentença ter sido publicada, e sentença publicada não significa nota publicada, tá? Sentença publicada significa ela ser lançada no sistema. Nota de expediente publicada é outra coisa, tá? É ser disponibilizada no Diário Oficial, no Diário da Justiça, e ela ainda assim vai ser considerada publicada no primeiro dia útil subsequente. Mas veja, eu estou falando de que enquanto nesse interregno de tempo em que a sentença foi publicada e transitou em julgado, então nesse pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, posso ter uma fase recursal aqui no meio, ó. Eu posso ter aqui, ó, entre a sentença ter sido publicada, que está aqui, e o trânsito em julgado dela, eu posso ter uma fase recursal aqui, pode não se operar, por exemplo, um decurso de prazo e as duas partes terem feito recurso, e isso aqui demorar, por exemplo, 2 anos, 3 anos, indo até o STJ, ou 6 meses, 8 meses, se transitou em julgado ali no segundo grau de jurisdição. Então, pode ser um tempo pequeno, mas pode ser um tempo grande esse aqui também. Seja como for, é nesse espaço de tempo que vai da publicação da sentença até o trânsito em julgado dela, que o Supremo Tribunal Federal tem que declarar a inconstitucionalidade. Tá? É nesse espaço de tempo que ele tem que declarar a inconstitucionalidade. E então, quando ela vai transitar, o Supremo já declarou inconstitucional aquela lei. Aí sim, na impugnação ao cumprimento de sentença, então imagina que o sujeito aqui, o advogado da parte exequente, ele vai pensar o seguinte: não, eu tenho título executivo judicial, tá? Muito embora esse julgamento do Supremo, eu tenho título executivo porque transitou em julgado. E é impossível que isso vá subverter a força da coisa julgada, da res judicata. Né? É impossível que isso vá transformar a coisa julgada, porque só ação rescisória para rescindir o julgado. Tá? Mas o parágrafo 14 diz para ele que não. Né? O parágrafo 14 diz para ele o seguinte, que na hipótese de acontecer a situação do parágrafo 12 com decisão do Supremo anterior ao trânsito em julgado, pode sim ser vertida em impugnação ao cumprimento de sentença a alegação de que essa obrigação é inexigível. Inexigível. Então, o fundamento da impugnação vai ser 525, parágrafo 1º, inciso 3. Ela rescinde o julgado? Não, que é o primeiro post-it que eu coloquei aqui. Ó. A impugnação visa desfazer ou rescindir a decisão sobre cumprimento? Não. Ela só vai dizer, isso aqui não é título, porque falta um dos requisitos, que é a exigibilidade da obrigação. Por que ela não é exigível? Porque ela é inconstitucional. O Supremo decidiu pela inconstitucionalidade dela na data tal, ela transitou em julgado na data tal, portanto, no trânsito ela já era inconstitucional. Essa obrigação é inexigível e não pode ser cumprida. Então perceba que o sujeito, o exequente, tem um trânsito em julgado, tem uma decisão transitada em julgado que não pode ser cumprida. Não pode ser cumprida. Tá? Essa teoria ela foi desenvolvida, né, aqui no Brasil simplesmente por um gênio, né, um gênio do processo, e não só do processo, né, mas um gênio da vida chamado... Alguém sabe quem que desenvolveu essa teoria? Pensem assim no
processualista brasileiro mais inteligente, mais que desenvolveu inclusive ele desenvolveu uma teoria processual a partir da teoria da relatividade do Einstein. Não imaginam quem seja esse esse grande brasileiro, que é tido fora do Brasil seguramente como o maior processualista brasileiro, um sujeito chamado Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, né? Então é do Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, isso está no tomo 6, na página 8, né, do tomo 6 do Tratado de Direito Privado do Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, é um nome, né? Pomposo. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, é um nome, né, da sustentação. Foi quem desenvolveu essa teoria da coisa julgada inconstitucional. Isso quer dizer, portanto, que quando nós vamos poder alegar, quando que a gente vai poder alegar essa situação do trânsito em julgado, da coisa julgada inconstitucional em impugnação? Tem que acontecer isso aqui. Primeiro a decisão do Supremo, depois o trânsito em julgado, e aí nós vamos alegar a impugnação. Se esses dois primeiros passos se inverterem, a decisão do Supremo for superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, bom, aí eu não posso fazer impugnação, tá? Eu não posso fazer impugnação. Só me resta fazer ação rescisória. Mas percebam que mesmo assim, tá? Aí você vai dizer, mas essa coisa julgada não é inconstitucional, Leandro. Por quê? Porque quando ela transitou, ela não era inconstitucional. A menos que o Supremo, nessa declaração de inconstitucionalidade, ressalve essas situações constituídas em coisa julgada, na sua modulação de efeitos, essa sentença também não pode ser cumprida. E também não pode ser cumprida porque é inadmissível que se cumpra sentença de lei declarada inconstitucional. Antes ou depois. Só muda o instrumento. Se o trânsito em julgado for antes, você vai ter ação rescisória. Se o trânsito em julgado for depois da decisão do Supremo, você vai poder alegar a impugnação. Tá? Então, o que está valendo aqui para a gente é a impugnação, que é o que a gente está vendo. E a impugnação, quando eu posso fazer isso em impugnação? Na circunstância do parágrafo 14. Então, primeiro, entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado dela, o Supremo Tribunal Federal declara a lei que foi objeto daquela sentença. Agora percebam o seguinte, né? A lei que o Supremo declara inconstitucional não é qualquer lei, tá? Ela não é qualquer que tem uma ofensa reflexa, que pega de raspão, não. É o principal fundamento do julgado ser atingido pela inconstitucionalidade. Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, a sentença de procedência se baseava na lei lá, a Lei 10.658. E o que o Supremo declarou inconstitucional foi toda a lei. Então, aí é uma situação realmente de você ter a coisa julgada inconstitucional. Diferente seria, vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Diferente seria se tratando do mesma ação, tá? Dessa gratificação, a declaração de inconstitucionalidade não fosse na lei da VPNI e fosse, por exemplo, nos critérios de correção monetária e júri de mora, que a sentença usou, que seria a lei 949497. Ah, mas e aí, professor? E aí não tem nada a ver, porque então você não vai ter a obrigação como inexigível. Apenas o critério de correção monetária e júri de mora é inexigível. Isso não é o principal. Isso é acessório. Então, a declaração de inconstitucionalidade do Supremo tem que recair sobre o principal fundamento da sentença que nós estamos agora aqui em cumprimento. Tá? Tem que atingir no cerne, não pode ser algo paralelo, que tangencia, não, nada disso. Ela tem que ser sobre o principal fundamento da sentença.
olha, eu botei um post-it legal aqui para vocês darem uma olhada, que é esse aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal julgando o recurso extraordinário 730.462 da relatoria do ministro Teori Zavascki em 2015 já decidiu dessa forma aqui. O código não tinha nem entrado em vigor ainda. Ó. O código nem tinha entrado em vigor ainda porque ele entrou em vigor em 2016. Tá? Então ainda tinha aqui uma situação de direito intertemporal. Mesmo assim, o Supremo aplicou já a situação ali, mesmo que por analogia, do 525, parágrafo 1º, inciso 3. E na hipótese, olha, estou marcando aqui, ó, na hipótese de cabimento da ação rescisória, qual seria o fundamento dessa ação rescisória? Lembra do 966, que vocês viram no semestre passado, né? 966. Qual seria o principal fundamento? Qual seria o fundamento dessa ação rescisória? Seria violação a literal dispositivo de lei, né? Violação a literal dispositivo de norma jurídica, né? 966, inciso 5. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Sim? Dúvidas sobre essa interpretação aqui da coisa julgada inconstitucional? Ou está tudo bem? Muito bem. Se estiver tudo bem, vou adiante. Percebe, então, que a questão da coisa julgada inconstitucional, você está no momento em que você está fazendo a impugnação ao cumprimento de sentença do executado. Tá? Tu não está pensando ainda em ação rescisória. Por quê? Porque você está pensando o seguinte, ó, tem esse cumprimento de sentença que eu preciso impugnar. Tá? Então, você vai olhar para o 525, parágrafo 1º, inciso 3, cotejar ele com os parágrafos 12, 13, 14 e 15, e você vai verificar, eu posso lançar esse argumento aqui na minha impugnação? É de fato inexigibilidade? Se nós tivermos essa primeira partezinha aqui do visual, decisão do Supremo antes, trânsito em julgado depois, na impugnação você pode fazer. Se eu tiver uma inversão, o trânsito em julgado vier antes da decisão do Supremo, ou seja, a decisão do Supremo for superveniente, aí eu já não posso fazer essa alegação em impugnação ao cumprimento de sentença. Mas essa sentença também, ela não merece ser cumprida, ser tornada exequível, porque ela padece de vício de inconstitucionalidade. Então nós vamos ter que rescindir esse julgado. Né? Então você não vai poder alegar isso, muito provavelmente o cumprimento vai prosseguir, mas você já começa a ação rescisória, né? Porque diz o parágrafo 15, né, que nessa situação o cabimento é de ação rescisória. Você tem que rescindir o julgado, então, porque quando ele transitou em julgado, ele ainda era constitucional. Tá? E a declaração de inconstitucionalidade sobreveio, é superveniente. Ok? Se tiverem dúvidas sobre esse ponto, podem abrir o seu microfone. Muito bem. Alguém ia falar? Professor, seria no caso dos precatórios isso aí, né? Um dos exemplos. Como assim, Herberto? Não consegui fazer a ligação. Porque o senhor deu o exemplo ali da Lei Brito, por exemplo, dos funcionários públicos, né? Ah, sim. Ali eu usei o exemplo da Lei Brito porque esse reajuste da lei Brito é um reajuste que é muito utilizado, assim, assim, responde por mais da metade das ações hoje que tramitam contra o Estado do Rio Grande do Sul. Que, enfim, atinge todos os servidores públicos, né, de um período de tempo e de 3 reajustes que não foram implementados. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa lei venha a ser declarada inconstitucional, sim, aí é a situação de você ter milhares hoje de cumprimentos de sentença acontecendo e que vão ser impactados, não tenha dúvida nenhuma, que se essa lei venha a ser declarada inconstitucional, nós teríamos milhares de cumprimentos de sentença nessa situação de verificar se é situação de oposição da alegação em impugnação ou depois em ação rescisória. Né? Imagina que o Estado vai ter muita ação rescisória para fazer, se for o caso. Né? E aqueles que já receberam, por exemplo,
Milhares já receberam, né? Se fosse o caso Hum. da ação rescisória, que vai rescindir o julgado, o que essa galera vai ter que fazer? Devolver, né? Meu Deus. É. Porque pensa o seguinte, você tem... mas aí que tá, viu, Heriberto? Nesse tipo de situação, o que o Supremo vai fazer? O Supremo vai proteger essas pessoas e vai modular os efeitos, né? Não vai deixar acontecer essa situação de a gente ter essa circunstância de devolução. Porque o que diz lá o artigo 27 da Lei 986899? E está repetido ali no parágrafo 13, né? Que para resguardar a segurança jurídica, o Supremo pode modular os efeitos. E modular os efeitos é o que o Supremo quiser. Então, se o Supremo disser, por exemplo, não afeta os cumprimentos de sentença em curso e os já, Sim. aí não afeta, entende? Então, essa modulação de efeitos seguramente aconteceria num caso como esse aqui, né? Não tenho dúvida nenhuma de que isso aconteceria. Não tenho dúvida nenhuma. Tá. Tá. Vocês já se resolveram no chat ali, né? O Enzo fez a mão. Então, vamos ver agora o parágrafo 6º do 525. Tá? E aí vocês vão colocar ali... antes disso, deixa eu voltar um pouquinho nas outras hipóteses de cabimento do cumprimento de sentença. Tá? Porque eu falei do 525, parágrafo 1º, inciso 3 aqui, né? E também falei a gente falou na aula passada bastante, do 525, parágrafo 1º, inciso 5. Mas eu preciso também ver os outros incisos, ou dar pelo menos uma passada de olhos nos outros incisos do parágrafo 1º do 525. Então, vamos dar uma olhadinha agora nessa circunstância. Tá tudo bem aí? Tudo certo? Estou voltando aqui para a gente olhar um pouquinho. O 525, parágrafo 1º, inciso 1, que vai nos dizer exatamente da falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Tá? Então, olha só, você teve aqui uma fase de conhecimento em que aquele que agora é executado, antes era réu, não veio para a fase de conhecimento, passou a revelia, porque a citação foi nula. Já imaginaram essa situação aqui? Tu está lá no cumprimento de sentença, tá? Você está lá no cumprimento de sentença. E aí você está pensando o quê? Pô, transitou em julgado, agora é ir para o filé mignon do negócio, né? E aí, então, o executado, por algum modo, fica sabendo da existência desse cumprimento de sentença, constitui um advogado, o advogado pega o processo, ele diz, olha, eu não sei como que eu tenho esse cumprimento, nunca fui citado, nunca fui intimado de nada, não sei como se constituiu isso, agora me encontraram de fato agora e me intimaram para esse cumprimento de sentença. Mas eu não me lembro desse processo, eu não participei desse processo. O advogado vai olhar, de fato, correu a revelia. Mas tem lá, imagina que lá na fase de conhecimento tem um AR com a assinatura de alguém. Tá? E aí? E agora, alguém que não era o executado. Então é a hipótese, é a situação em que esse executado vai vir para o cumprimento de sentença e vai dizer: a revelia que se operou na fase de conhecimento, que então eu não participei da constituição do título executivo, foi porque a citação foi nula. Já imaginaram isso? O tempo perdido? É incrível, mas existem muitas situações como essa. Eu, inclusive, tive um caso em que isso aconteceu. Exatamente dessa forma. A citação, eu vi esse caso passou pela minha mão, eu não trabalhei nele, mas de alguma forma ele passou pela minha mão, em que a parte exequente, de forma sorrateira, de forma ardil, assim, maliciosa, direcionou a fase de conhecimento toda para uma citação por edital do réu. Né? Só que tinha um detalhe.
a parte exequente sabia do endereço correto do réu, tá? E omitiu essa circunstância, informou outros endereços, justamente tentando fazer e direcionando para uma citação por edital. E conseguiu. O processo transita com sentença de procedência da ação de cobrança, papá. E quando começa o cumprimento, esse executado vem e diz, olha, não, o banco tinha todos os cadastros, eu fiz uma semana antes do ajuizamento da ação de cobrança, eu refiz o meu cadastro, eu atualizei meu endereço e eles tinham meu endereço. E nunca informaram esse endereço para a citação. E aí foi citado por edital, papapá, e a citação. Então ele conseguiu comprovar que a citação dele tinha sido nula. 8 anos de processo perdido. 8 anos de processo perdidos. E adivinha, né? Adivinha, impugnação provida. Então é o caso aqui da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu a sua revelia, ou porque ele não foi citado, ou porque foi citado de maneira defeituosa. Tá? E nesses casos, a decisão, então... Na maldade, no caso, né, professor? Como, Fabiano? Na verdade, foi por maldade própria do pessoal, né, por não botar o endereço certo. Mas qual seria o fundamento deles querer que fosse por edital, professor? Qual seria, no caso, o que eles iam ganhar com isso, no caso? Eles iam ganhar, Fabiano, o seguinte, era um processo todo torto, em que o contrato que estava sendo colocado para cobrança era um contrato de abertura de crédito em conta corrente de um valor altíssimo, um valor muito alto, e um contrato que é um contrato que tinha também uma ação revisional, né, ajuizada por dependência, distribuída por dependência, só que a ação revisional foi parcialmente procedente, então quando o banco faz a juização de cobrança, né, desse segundo processo, ele não era interessante para ele que se rediscutisse essa circunstância, tá? Então por isso que foi direcionado dessa forma. Mas isso, gente, acontece muito, viu? E é difícil a gente controlar a ética, né? Então, aqui o exequente dá uma de João sem braços aqui, né? Ou direciona maliciosamente, né, o juízo para o que ele quer, só que depois, né, as malas vêm pelo trem, né? Então, essa decisão ela está contaminada por um vício que a gente chama de vício transrescisório. Né? Por quê? Porque é um defeito que pode ser arguido pelo executado, assim, por meio de uma alegação que se chama de exceptio nullitatis da sentença. Quer dizer o quê? São fatos anteriores à formação do título executivo que têm relevância para desconstituí-lo e que, por isso, eles escapam à eficácia preclusiva da coisa julgada, lá do 508. Né? Excepcionam o 508. É um vício tão grave, na formação do contraditório, né? Então um cerceamento de direito de defesa completo, que ele é um vício chamado transrescisório. Né? E ele sujeita, então, essa sentença que está sendo colocada para cumprimento, né, exatamente a não poder ser cumprida. Por quê? Porque ela contém esse vício transrescisório. Esses mesmos defeitos, tá? Vamos lá, aqui a gente está no cumprimento de sentença, mas essa mesma situação podia dar origem a uma ação de invalidação de sentença, né, que é a famosa querela nullitatis, né, ação autônoma para invalidar a sentença. É bem interessante também, vocês já devem ter visto essa situação lá no processo 2, né, que tá essa situação da querela nullitatis. Por quê? Porque, então, se você não está aqui no cumprimento de sentença e já percebeu essa situação, né, você vai ajuizar essa ação autônoma de invalidação da sentença. Ela tem um nome bonito, né, da famosa querela nullitatis.
A invalidação da sentença, que nesse caso ela pode ser obtida tanto pelo ajuizamento da querela nulitatis, como pelo acolhimento da arguição de nulidade feita na impugnação. As duas vão ter o mesmo efeito. Tá? E aqui, de novo, né, o Pontes de Miranda já dizia, lá no Tratado de Direito Privado, só que daí no tomo 4, que a invalidade da sentença tanto poderia ser decretada em ação autônoma, quanto em um incidente do processo executivo. Né? Esse tomo dele ali do Ponte de Miranda, fui dar uma olhada agora, eu vi que tem uma coleção ali que acho que é 11 mil e pouco, mas seria quase os livros do direito civil? É todo o direito privado, é um tratado de direito privado. Existem dois juristas no Brasil que se predispuseram a compilar todo o direito privado. Um deles foi o Pontes de Miranda, o outro foi o Teixeira de Freitas. Tá? E são, seguramente, o Pontes de Miranda, com certeza, mas hoje a gente tem mania de colocar nos top 3, top 5, né? Mas o Pontes e aí o Teixeira de Freitas estão no top 3 do processo civil brasileiro, assim. Porque, sim, esses tomos são caríssimos, né? Eles estão editados, se eu não estou enganado, eles estão editados pela RT, Revista dos Tribunais. Se vocês entrarem aí num escritório de um advogado da década de 70, de 80, eles são obrigatórios, eles vão estar lá. Mas veja que o Pontes de Miranda, então, ele teve esse sucesso todo, né? Ele deu certo. Mas o Teixeira de Freitas, ele chegou a escrever o famoso esboço Teixeira de Freitas, que era um código de todo o direito privado. Ele foi o único jurista no mundo que tentou codificar todo o direito privado, de cabo a rabo, todo ele. Tá? Direito privado é tudo que não é direito público, então vamos lá. Escapa o administrativo, o constitucional, o internacional, e o resto é direito privado. Empresarial, civil. Peguei agora que assim, o negócio, a gente tem os tomos e tem vamos dizer, os títulos aqui agora também. Teixeira de Freitas tem uma cidade na Bahia com o nome dele, né? Ele é um jurista baiano. É espetacular, outro autor espetacular, né? Talvez você coloque aí Pontes de Miranda, Teixeira de Freitas, né? E num top 2 assim, do direito privado, né? A gente está falando aqui de direito privado. Então, perceberam o que é aqui o nosso 525, parágrafo 1º, inciso 1? É essa situação que não está contaminando, não tem nada que está contaminado na sentença. Então, a sentença não tem nenhum problema, não tem excesso, não tem nada. Mas é um problema lá da fase de conhecimento. Lá da fase de conhecimento, que é essa nulidade da citação. Vamos fazer um intervalinho que acabou minha água? Vamos lá? Vou fazer um intervalinho de 15 minutos hoje, tá? E voltamos às 10, ok? Pode ser? Então tá. Sim. Então estou fechando aqui. Pausando gravação. Obrigado, Daí. Obrigado, Daí, não estava mesmo. Para que eu possa avaliar um imóvel, tá? Eu preciso de um corretor de imóveis ou o oficial de justiça pode fazer? Para avaliar um veículo, tranquilo, né? O que o oficial vai fazer? Vai buscar o valor da FIP, o valor de mercado do carro, né? Vai ver como o carro está, se ele se enquadra naquele padrão de estar no estado que está ali na FIP, ponto. Agora, um imóvel. Será que o oficial de justiça tem condições de jogar aí na internet, ver nas imobiliárias, depois fazer um padrão de valor e fazer ele mesmo uma avaliação? E aí vem um outro ponto interessante, que daí já é da parte do direito probatório, mas que hoje se discute bastante. Quando o Código de Processo Civil fala em perícia, ele diz informação acadêmica. Ele fala informação acadêmica. Isso quereria dizer, portanto, que talvez
o corretor de imóveis não pudesse avaliar um imóvel. Nós precisássemos, então, de um engenheiro civil, de um arquiteto para fazer isso, porque o código diz que o perito tem que ter formação acadêmica. Então, olha todas as situações de discussões que nós podemos levantar sobre avaliação só de um imóvel. E quanto mais esse bem vai sendo especificado, por exemplo, uma ponte hidráulica, uma grua, imagina que o executado do teu processo executivo aqui, do cumprimento de sentença, é uma construtora, então você vai lá e penhora uma grua. Quem que pode avaliar uma grua? O oficial de justiça não vai poder fazer a avaliação de uma grua. De uma ponte hidráulica, numa indústria, de uma caldeira. Então, é nessas situações em que a avaliação de uma marca, por exemplo, eu executo uma empresa, tá? Essa empresa está em situação falimentar, praticamente falimentar, mas a marca dela, ela é uma marca que tem ainda uma significação. Eu posso fazer a penhora sobre os direitos de marca? Quanto vale a marca? Uma patente. Posso fazer penhora sobre uma patente? Quanto vale uma patente? Então, percebam que a avaliação, a gente olha para a avaliação e acha, muito simples, porque imagina o quê? Imagina um processo em que o exequente lá demanda uma quantia X e penhora imóvel, terreno, sala comercial, apartamento. Tá? Agora, se escapar um pouquinho disso, aí nós já temos problemas, aí nós já temos então situações em que é necessário intervir. Títulos de crédito. Eu posso fazer penhora sobre títulos de crédito, sobre ações? Posso penhorar Bitcoin? O que vocês acham? Bom, tudo isso a gente está trabalhando num cenário, tá? Que ele é muito automático. Então, se alguém estagia em escritório que faz esse tipo de ação, ou em cartório judicial, vai perceber que esse tipo de demanda, ele é um tipo de demanda quase que automática. Os pedidos são sempre muito parecidos, as demandas são sempre muito parecidas, é difícil alguma coisa escapar da exceção. Pois eu digo que vocês precisam estar preparados para essas coisas que vão escapar da exceção. Então, esse inciso 4 do 525, eu tenho muito mais problema na avaliação do que na penhora. Porque o que é uma penhora equivocada? Uma penhora equivocada é uma penhora que não podia ter sido feita. Então me remete para onde? Me remete para o 833. Para as impenhorabilidades do 833. E eu preciso verificar essa circunstância lá, na impenhorabilidade do 833. Professor, um Bacenjude, tá? E esse Bacenjude pegou salário. É muito comum. O que você faz? Você precisa mostrar, comprovar, que hoje o Bacenjude já consegue enxergar a conta salário, por exemplo, mas pode ser que uma conta corrente que não seja salário, ele ainda bloqueia valores, que ali entra uma aposentadoria da esposa, enfim, uma série de situações que podem não dizer respeito ao executado especificamente, ou se pode dizer respeito a ele, mas é o salário. E está acobertado ali pela impenhorabilidade e pelo limite dos 50 salários mínimos. Agora, nós já vimos também que o princípio lá no início, artigo 4º, princípio da eficiência, ele pode objetar essas impenhorabilidades. Então, a penhora incorreta é uma penhora que subverteu uma impenhorabilidade. Subverteu uma impenhorabilidade. Então, qual vai ser a alegação aqui? Uma arguição de impenhorabilidade. Muito simples. Em que nós vamos defender que aquele bem que foi empenhorado não poderia ter sido pelas razões X, Y e Z que estão no 833. É uma pequena propriedade rural, né? Então tem o 833 inciso 8, mais lá o artigo da Constituição,
A PPR, né, pequena propriedade rural, é a impenhorabilidade mais perto da absoluta que nós temos. Tá? A proteção constitucional que é dada à pequena propriedade rural, a proteção que foi dada no novo Código Florestal, a lei do agro ali de 2018 também traz uma proteção da impenhorabilidade forte. Então, a lei do agro faz uma flexibilização, ela trabalha com uma ideia de o produtor poder fazer patrimônios de afetação. Então, mesmo que ele esteja numa PPR, ele admite fracionar essa PPR em patrimônios de afetação que vão responder por contratos, por grupos de contratos específicos que ele vai fazer. Isso está lá na lei do agro. Tá? Então, percebam o seguinte, você vai precisar olhar conforme a situação que você for enfrentar e levar para o 833. Tá? Por exemplo, imagina aí o veículo. A impenhorabilidade do veículo não tem problema, é um veículo. Tá, ok, se o sujeito precisa do veículo, é a profissão dele, é representante comercial, ele ainda viaja, mas hoje pode fazer tudo pela internet. Não, mas a clientela dele não é assim, a clientela dele ele precisa ainda fazer visita presencial. Então ele precisa do carro. Então, cada situação vai ser uma situação aqui em específico. Né? Então imagina, por exemplo, que você pede a penhora, não encontra nada, e, pô, pimba, bateu lá, pô, tem uma sala comercial aqui desse devedor. Pá, mas como é que escapou essa sala comercial? Ah, pede a penhora, né? Depois vamos ver por quê. Pediu a penhora foi determinada, registrou a penhora, o executado vem e faz o quê? Uma impugnação, cumprimento de sentença, com base no 525, parágrafo 1º, inciso 4º, combinado com o artigo 1º da Lei 8.009 de 90, o bem de família, para dizer o seguinte: eu moro na sala comercial. Eu moro na sala comercial. É um prédio, tá? Em que a família era dona de todo o prédio. Mas ela foi perdendo, e a esposa, né, a viúva, ficou morando num andar do prédio que era destinado a uma sala comercial. Tinha ali uma grande loja uma vez. Esse caso é real. Bom, aí o exequente não acredita, né? Então o exequente pede ao juízo, né, que determine, que expeça um mandado de verificação para o oficial de justiça ir lá ver se é isso mesmo. Tá? Então o juiz, ok, né, defere, pede mandado de verificação, o oficial de justiça vai lá, olha e certifica que, de fato, a executada reside no imóvel penhorado e faz fotos, né, registra na certidão o que tinha lá de bens, de utensílios. É uma casa, um apartamento montado numa sala comercial, porque ela não tinha divisórias, então ela fez tipo um loft lá, né? E ali morava. É empenhorável ou não é empenhorável? É empenhorável. É empenhorável. Ah, mas é sala comercial. É empenhorável. Um barco. Não, o barco é penhorável. Então, o sujeito mora no barco. Então o barco passa a ser empenhorável. Entenderam? É tudo muito pontual. E isso você vai ter que, primeiro, conhecer o 833. Né? Eu indico para vocês absolutamente a leitura do 833. 833 é cara crachá. Você não faz extração de norma jurídica dele. É regra jurídica, texto normativo que você olha e conhece. A depender do que vai acontecer no teu processo executivo, você vai para ele. E aí sim você precisa extrair a norma jurídica dele. Por exemplo, não tem essa situação do barco lá no 833. É bem móvel. Ah, mas ele mora no barco. Bom, então atrai a proteção constitucional, né, do direito à moradia, atrai também a proteção da Lei 8.009, né, de 90, artigo 1º, bem de família. Percebem? Então, não é um movimento automático de isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não. A gente faz um movimento, uma estratégia. Que estratégia é essa? Eu preciso minimamente conhecer o 833. Quais são as empenhorabilidades? E se eu trabalho muito com isso, mapear as empenhorabilidades que estão fora do 833. Porque ele não é números clausos, ele não o rol do 833 não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Então,
A partir disso, então, eu conheço o 833, minimamente, sei as empenhorabilidades, trabalho muito com isso, então conheço também outras empenhorabilidades. Então eu vou saber no processo executivo que eu estou, basicamente a situação que vai acontecer, eu vou saber onde isso está, e aí eu vou lá, vou buscar e vou trabalhar em cima dessa hipótese, dessa arguição de empenhorabilidade. Isso é a penhora equivocada. É uma penhora que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então, no Bacen Júri, por exemplo, é muito comum o juízo reconsiderar e desconstituir a penhora logo após a informação do que ela constitui. Ela recaiu sobre salário, ela recaiu sobre pensão, ela recaiu sobre soldo. Ok, né? Então o juízo de ofício ele faz o movimento de reconsideração, desconstitui a penhora, libera o valor parte executada e toca o barco. Vamos procurar outra coisa. Outras penhoras, elas são mais complexas. Então, por exemplo, vamos imaginar aí a penhora de uma marca, como falei para vocês, do direito de marca. Quanto vale a marca X? Eu acho que vale tanto, um perito. Então o perito faz o laudo, elabora, apresenta o seu laudo, as partes impugnam o laudo do perito, o juiz decide o valor, né, da penhora com base no laudo do perito, as duas partes agravam. É mais complexo. Agravam com base no quê? No 1015, parágrafo único, né? Percebem? E aí se torna mais complexa a situação. Por quê? Porque então nós passamos a divergir não só sobre o que pode ser penhorado, se marca pode ou não ser penhorado, como também na avaliação errônea. Então, existirão situações em que nós vamos trabalhar só com a ideia da penhora equivocada, portanto, empenhorabilidade, 833. Em outras oportunidades, a gente vai lidar com a empenhorabilidade e com a avaliação errônea. Se tu acha que não quer penhorado, ad cautelam, por cautela, eu estou pedindo que, né, reveja o valor da avaliação. Então, isso, e a divergência sobre o valor da avaliação também é algo muito comum e também é uma circunstância que é muito contingencial nos processos executivos. É muito contingencial, ou seja, ela acontece e ela tem uma decisão. Por exemplo, nesses casos em que são de difíceis, que o oficial de justiça não tem como avaliar, eles são, o bem penhorado é um bem muito específico, de um nicho de mercado específico, bom, aí é completamente diferente. Aí o juízo vai fazer a nomeação de um perito, esse perito vai avaliar, vai considerar vários fatores objetivos de avaliação, isso é importante. Então, o perito não vai dizer simplesmente, é isso porque eu acho que é isso, porque no site das imobiliárias coligadas diz que é isso. Não. Ele vai ter uma série de critérios objetivos que ele pauta a elaboração do seu laudo. Né? E a partir daquilo ali é que ele explica por que ele chegou àquele valor. Então, a avaliação do imóvel, por exemplo, se você pegar a avaliação de um engenheiro civil, de um arquiteto, você vê mesmo de muitos corretores de imóveis que fazem isso muito bem. Eu não estou entre os que acham, por exemplo, que o corretor não pode avaliar. Muitas vezes ele tem um conhecimento de área muito melhor, muito mais capacitado do que o próprio engenheiro civil, porque conhece o mercado. Se a gente for olhar para esses laudos, são laudos complexos, de muitas páginas, que inclusive precisariam de um visual law para ficar melhor, mais bem explicado. Professor, eu acho que eu acho que até um negócio que eu me esqueci o nome específico, mas é uma avaliação, às vezes tu pede do imóvel, que dali vai dizer desde posição geográfica, vai dizer desde solo, diz o ponto, se tem fluxo de pessoas, se não tem fluxo de pessoa, se é rentável, se não é rentável, e realmente custa uns R$2.000, acho, mais ou menos. Tu faz, vem com foto, imagem, gráfico, um monte de coisa. Isso tem aí, sim. Com georreferenciamento, com coordenadas, depende de se passa, por exemplo, a luz elétrica, se tem ponto de ônibus, e uma série de circunstâncias. Exatamente isso que eu estou falando. Então, não é simplesmente, às vezes, né, você... E aí, se tu quer incomodar, tu incomoda, né? Porque então tem uma avaliação, o oficial de justiça acha que ele pode avaliar o apartamento, que ele pode avaliar o terreno. Então, esse tipo de avaliação que o Fabiano referiu agora é o tipo de avaliação de uma propriedade rural,
de um terreno, né? de um, vamos lá, de um sítio, de um terreno que está ali meio na zona urbana, meio na zona rural, meio uma zona meio contígua, mas passa ônibus, tem luz elétrica, entendeu? Então é uma série de circunstâncias. Você quer incomodar, você vai impugnar, então já vai partir disso. Detalhe importante: quando você vai fazer esse tipo de impugnação, você precisa estar subsidiado. Né? Você precisa estar subsidiado por tua informação técnica. Isso é parte do princípio da cooperação do artigo 7º. Você vai alegar que a avaliação é errônea, ou para cima ou para baixo, você vai ter que juntar a sua avaliação, que, portanto, corrobora, confirma, ratifica aquilo que você está dizendo. Então, olha, está super avaliado esse bem. Ele vale muito menos. Está aqui minha avaliação, feita pelo engenheiro civil, pelo corretor, papapá. Então, é isso aí. Né? Aí o juízo, ele vai ver. Se ele tem condições de decidir por ele pode acatar o laudo do executado. Ou ele pode, então, querer ter a opinião de alguém isento, né? Que seria o perito judicial, e que vai, então, fazer essa perícia. Depois as partes vão contraditar o laudo do perito. Tá? Esse é o cenário, esse é o mundo do inciso 4º do 525, parágrafo 1º. Ele é um mundo, ele é um universo dentro do cumprimento de sentença. Por quê? Porque ele encaminha para o 833. E encaminhando para o 833, eu tenho um infinito de possibilidades de impenhorabilidades e de entendimentos sobre as impenhorabilidades. Então vamos pensar, por exemplo, assim, você imagina que você tem um cumprimento de sentença e o executado ele é muito, muito ensaboado. Então você não acha nada sobre ele. Quando consegue alguma coisa, está acobertada por uma impenhorabilidade. Mas esse sujeito, por exemplo, ele não obstante ele não tem patrimônio algum, ele ostenta um padrão de vida elevado, ele mora, por exemplo, em um condomínio, anda com um carro muito bom, e aí isso chama a atenção, né, dos seus credores, porque então tem que ter um gap nisso, né? O sujeito não tem nada, mas ele ostenta e ele, né, o que está ocorrendo? É lógico que aí tem uma situação que é muito feita de proteção patrimonial do executado, alguns chamam assim, proteção patrimonial do executado, que vocês vão encontrar por aí também como blinde o seu patrimônio, em que geralmente é um divórcio, ou é um divórcio fabricado, ou é um casamento com pacto antinupcial de separação total de bens. Né? Então, existem várias formas de fazer as coisas. Né? Então, imagina que tu está litigando contra esse tipo de devedor, esse tipo de executado. Quando você, então, vai para as impenhorabilidades do 833, ele já mapeou todas elas. E aqui é que talvez entre uma solução jurídica inovadora. Por quê? Porque acaso hoje, e principalmente depois do início da pandemia, isso assim entrou em caráter exponencial, mas não se compra tudo pela internet, não se faz todas as operações pela internet. É interessante fazer esse raciocínio. O que seria das transações bancárias hoje sem a internet? Do comércio, do e-commerce? Nada. Então, será que eu não tenho como mapear esse cenário para buscar informações sobre, por exemplo, onde ele compra, como ele compra,
Ou invertendo essa lógica. Na verdade, né, professor, se tu parar para analisar os meios hoje que, tipo, esses que tem os navegadores, tipo Google, Windows, essa parte, eles já fazem mais ou menos o mapeamento, tanto que tu começa a pensar ou procurar uma coisa, vem tudo dado para ti ali, né? Mas eu acho que só os meios judiciais, essas coisas, acho que não fazem ainda. Eu não sei se é uma questão de processualista, se é uma questão mesmo de investimento, enfim. Mas tu parar para analisar, já existe isso hoje, né? Sim, claro que sim. O Google sabe tudo sobre mim, né? O dilema das redes, mas vou imaginar o seguinte: se eu tivesse uma solução que fosse capaz de unificar informações sobre pagamentos e porque o que esse executado que ninguém consegue pegar faz? Ele não opera no nome dele. É isso que ele faz. Ele se retira, ele blinda, ele deixa alguma coisa de patrimônio blindado, ou seja, que caiba nas empenhorabilidades, e ele vai operar uma atividade econômica, enfim, o sujeito precisa viver, né? Ele vai operar alguma coisa que não está no nome dele. Tá? É difícil fazer prova disso? Dificílimo, quase impossível, é quase uma prova diabólica. Você conseguir provar, por exemplo, que todo o patrimônio está no nome da esposa, ou que o divórcio foi fabricado e ele não ficou com nada, ou então que aquela relação é uma relação simulada justamente para fraudar credores. Por que eu estou falando isso aqui na penhora incorreta ou na avaliação errônea? Porque esse inciso ele sempre vai estar conectado na grande dificuldade da busca de bens no processo executivo, que é exatamente o drible nas empenhorabilidades. Aqui na impugnação, nós estamos olhando pela ótica do executado e estamos dizendo, vamos para o 833 e vamos mapear no 833 qual a empenhorabilidade que assiste ele e vamos alegar essa empenhorabilidade de forma muito simples. No outro lado, no entanto, o exequente ele está pensando em como ele pode driblar as empenhorabilidades ou em como ele pode buscar bens que não estão descritos ali no 833. Por isso eu perguntei antes, será que dá para penhorar Bitcoin? Não, porque não tem como rastrear. Mas se tivesse, daria? Eu posso penhorar seguidores? Então, o executado, muitas vezes, né, professor, antes até de começar um processo, ele já está com todo um esquema, vamos dizer, organizado já. Então, antes de entrar no processo, entrar na justiça, ele já sabe como vai, o que vai ser feito, né? Isso é vendido como blindagem patrimonial. Tá? Isso é vendido como blindagem patrimonial. Por aquele mesmo tipo de advogado que escreve É uma área ação de se ordinária. especializar, né, professor? É o mesmo tipo de advogado que escreve ação ordinária, tá? Blindagem patrimonial. Será que dá para penhorar seguidores? Seguidores são algo que eu posso. É algum tipo de patrimônio? Ah, para mim não. E para o Felipe Neto? Depende do jeito que ele trabalha, do jeito que ele tem a sustentabilidade dele, gera lucro. É? Esses dias, vocês não veem cada vez mais casos de rapto de seguidores, por exemplo, alguém que foi. Sabem quem foi um. Tem gente que vende perfil, né, Isso, e tem gente que rouba perfil. Né? Você cai no golpe. O Fred DJ, por exemplo, tinha uma conta no início do ano passado, ali no início da pandemia. O Fred conta isso em várias palestras. Ele tinha mais de 600 mil seguidores. E o que aconteceu? Ele recebeu, ele e o filho dele, que operam as redes e tal, o filho dele também é advogado e tal, e ele recebeu uma mensagem de texto, um SMS, né, que ele precisava confirmar a autenticidade, enfim, no Instagram e tal, e ele clicou.
E quando ele clicou nessa mensagem de texto, o próximo acesso dele ao Instagram já não tinha nenhum seguidor. Ele não tinha nenhum seguidor e os seguidos dele também não apareciam. Tá? E no dia seguinte, o hacker entrou em contato para pedir resgate. Né? Então, ele pediu um valor de resgate, X, em bitcoins, né? Ou então ele venderia os seguidores do Fred G para outras pessoas que pagariam o mesmo valor. Né? Então, será que a gente não pode começar a pensar nessas coisas no processo civil? Para um digital influencer, seguidores é patrimônio. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Então, isso está no 833? Não, não está. Tu não vai encontrar isso ali. Por quê? Porque o direito é vida, mas ele não consegue acompanhar na codificação, né, para o direito positivo, esse tipo de circunstância. Então, em um primeiro momento, quem vai dizer isso é a jurisprudência. Ah, professor, mas eu teria vergonha de pedir esse tipo de penhora em um processo. Por quê? Depende de quem você está falando. Para mim, você pedir penhora de seguidores é um absurdo agora. Se você está litigando contra um executado que é uma figura pública, que utiliza suas redes sociais para influenciar comportamento, para influenciar compras, bom, aí é outra história. Aí isso pode ser que de fato tenha uma repercussão monetária, o patrimônio. Ah, mas é um patrimônio imaterial. Sim, mas alguém avalia. Não há problema nenhum, alguém avalia isso. Eu posso pensar também em outros vários tipos de penhora. Então, olha como a gente está falando de coisas da realidade que hoje são muito comuns e que, assim, o código não tem como acompanhar. Outra circunstância, quem varre o sistema financeiro, o sistema de pagamentos, para saber o que uma pessoa jurídica recebe de administradora de cartões, dessas fintechs, que hoje intermediam pagamento em muito mais estabelecimentos do que bancos, né? Porque antigamente o que tinha? Banco, era só banco que tinha maquininha de crédito débito, né? Hoje qualquer fintech tem. Não vem uma maquininha muito frequente, Stone, é uma fintech. É um banco? Não, não é um banco, é uma fintech. Uma startup que não tem sede física em lugar nenhum, né? E não precisa, como o Nubank é um banco sem sede física, né? Também é uma fintech, talvez seja a fintech de mais sucesso, assim, que se conheça, a primeira que entrou nesse negócio de fintechs e tal, observou o mercado, viu que tinha esse espaço. Alguém faz essa varredura para saber... Porque a gente está perguntando aqui se é penhorável ou se é impenhorável. Então imagina, eu estou executando um restaurante, tá? Não tem nada no nome do restaurante, da pessoa jurídica. Também não tenho fundamento para um incidente de desconsideração. Né? Porque não houve dilapidação patrimonial, não houve aquele repasse dos bens da pessoa jurídica para a física, não houve nada disso. Não tem nada no nome do restaurante, a sede é alugada, já tentei penhorar rendimento, o juiz indeferiu. E se eu pedir a penhora, se eu pedir para o juiz oficiar, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu fui lá um dia, almocei e vi que tem maquininha de cartão. Bom, aí tem grana. Ah, o Bacenjude não pega, você tem que pedir expedição de ofício ainda para isso. Então pede expedição de ofício para Stone, para PagSeguro, para quem mais aí? É isso aí. Isso é estar ligado, isso é você estar conseguindo observar o que essas coisas fazem. Né? Então, alguém faz a varredura disso? Não. Aí alguém vai dizer assim, professor, tu está sugerindo um aplicativo que faça isso? Está caindo de maduro. Mas isso não é quebra de sigilo? Então a nota fiscal eletrônica é quebra de sigilo. Essa nota gaúcha é quebra de sigilo.
Porque por ela, Eu também teria quase que fazer um aplicativo, uma parceria praticamente entre, vamos ver, governo e essas redes privadas, no caso, né? Esse que é ou o... não, ou tu não precisa do governo, Fabiano, tu não precisa do governo. Tu pode fazer, olha só, E provavelmente vai ter que dar um benefício também para essas empresas, para elas poder, no caso, te disponibilizar, né? Tem que pensar já em alguma coisa que vai render para elas, porque de graça não vão. porque ó, vamos pensar, isso comunica com LGPD também. Vamos pensar o seguinte: tu cadastrou teu CPF na nota fiscal gaúcha, certo? Ah, porque para ter desconto no IPVA, é 1%, né? É. Então, porque eu não quero que o sujeito que está me vendendo sonegue. Então eu cadastrei lá, eu dou meu CPF sempre e não tem como sonegar. Ele tem que emitir a nota fiscal eletrônica. Isso mapeia todos os lugares que eu compro. Isso mapeia todas as compras que eu faço. Todos os pagamentos que eu faço, para quem eu estou fazendo os pagamentos. Quando você chega na farmácia e o atendente te pede seu CPF para o desconto, tu dá o CPF? É óbvio, né, bro? Dependendo do medicamento, você dá o CPF. Por Mas quê? nem, Porque você mas quer nem o... precisa, né, professor? Se tu parar pra pensar dos cartões de crédito, onde tu passa ali já informa tudo, né? Mas Tá claro que isso não vai pro governo, vamos dizer assim, né? por que eles pedem o CPF ali na farmácia? Por que o teu CPF é importante para alguém? CPF é dado sensível pela LGPD? É. Então, por que você aceita quebrar esse teu dado sensível entregando esse teu dado sensível? Como a LGPD vai fazer assim, ela vai dizer o seguinte, como você trata essa informação, né? Então, a empresa que faz isso, que pede isso, ela tem que tratar esse dado meu de acordo com a LGPD e tudo mais. E aí isso é um outro baita nicho de mercado também, que eu digo para vocês que também pode ser objeto de uma solução inovadora, que significa você preparar a tua empresa, a tua pessoa jurídica para estar de acordo com a LGPD, tratar bem os dados sensíveis de quem é o teu patrimônio, que é o teu consumidor. Mas percebem como que então eu conseguiria varrer isso? Não é quebra de sigilo, porque se isso for quebra de sigilo, então a nota fiscal gaúcha quebra o sigilo. Porque ela mapeia todos os lugares que você compra. Tá? Então a gente tem que pensar nessas soluções. Por quê? Porque senão, cada vez mais, os exequentes darão como os burros na água por causa do 525, parágrafo 1º, inciso 4º, penhora incorreta. Por que razão? Os executados são cada vez mais ensaboados, preparados e com blindagem patrimonial. Tá? E essa blindagem patrimonial, então, faz com que... Porque tu acha que o executado é só teu? Não, ele não é fiel. O executado é um cara que não é fiel. Ele é teu executado, ele é executado do Banco do Brasil, do Banrisul, do Santander, da Caixa, né? De uma horda de financeiras que ele já fez os consignados, né? Se for um aposentado, coitado, ele já está no superendividamento há muito tempo. Então ele é teu executado e executado da torcida do Flamengo. Então você vai chegar nesse sujeito já tendo a absoluta certeza de que talvez seja o caso de nem ajuizar a ação executiva. Tem executado que você tem que olhar antes se é caso de ajuizar o cumprimento de sentença, de começar o cumprimento de sentença ou de começar o processo executivo. Por isso, hoje, um dos assuntos que tem ganhado mais fôlego no processo civil brasileiro é o da desjudicialização do processo de execução. E de o processo de execução ser extrajudicial e não judicial. É uma discussão que ganha muito fôlego. Tem muitos webinars hoje, a gente vai falar dela lá, mas no final do semestre, e tem muito webinar hoje tratando desse assunto, e com gente muito boa. Desjudicialização do processo de execução. Por quê? Porque então você conseguiria fazer esse movimento, que hoje é um movimento de risco, dentro do processo civil, porque você vai começar uma execução e um cumprimento de sentença sem saber se você não vai
gastar com a jurisdição e ainda por cima não obter o bem da vida, ou seja, não obter a satisfação do crédito, a recuperação do crédito. E aí o 525, parágrafo 1º, inciso 4º, ele é a via de mão dupla para isso acontecer. Tá? Gente, 11h05, na próxima terça-feira, a gente termina de ver esses incisos. Vamos olhar também o parágrafo 6º, que é o do efeito suspensivo, e aí então a gente depois olha só o julgamento, a decisão, o recurso, e a gente mata o cumprimento de sentença de pagar a quantia. Entramos no cumprimento de sentença e aí vocês acham assim, pô, o cumprimento de sentença de pagar a quantia é a coisa mais difícil, os outros são mais fáceis. Não, aí vem o cumprimento de sentença de obrigação de fazer. E aí você tem uma sentença que manda o ente público te entregar um medicamento em 15 dias, ele não entrega. Ah, mas tem multa diária de R$500 por dia. E ele não se importa. E como ele não deposita o valor do medicamento, ele também não paga a multa. E o teu cliente está precisando do medicamento. E aí faz o quê? Isso é muito pior do que você ter um título executivo contra um executado que tem blindagem patrimonial. Tá? Então depois a gente vê esse cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Alguém vai dizer assim, pô, medidas executivas atípicas, professor, 139.4 para esse cara. Que medida executiva atípica tu pode usar contra a União? O Estado. Não pedir a suspensão da CNH do governador? Não pedir a suspensão da CNH do presidente, do prefeito? Vão pedir o bloqueio do cartão de crédito? Não funcionam. Aqui é uma crítica muito grande que se faz ao CPC de 15 e esses 5 anos de início de vigência. Meu Deus, quase me furei o olho aqui, dei um tapa no olho. E uma crítica muito feroz que se faz, que não se desenvolveram as medidas executivas atípicas. Então só se pensou em 2, 3 coisas para... Porque lembra que eu disse para vocês? As medidas executivas atípicas elas não foram feitas para a obrigação de pagar a quantia. Elas foram feitas para a obrigação de fazer. Mas como o 139.4 incluiu aquele inclusive nas prestações pecuniárias no fim, ela passou a ser possível também para as obrigações de pagar a quantia. E aí veio o crime. Que crime é esse? Só se desenvolveram medidas executivas atípicas para as obrigações de pagar a quantia. E onde elas de fato deviam ter sido desenvolvidas, uma medida executiva atípica contra a fazenda pública, por exemplo, porque não entrega o medicamento, porque não faz a reforma do militar, porque não determina, porque não cumpre a reintegração do servidor, essa fica parada, porque não se pensou em medida executiva atípica contra a fazenda pública. Então isso são coisas que a gente vai ver também na sequência, que também são interessantes, e na próxima terça a gente continua falando. Gente, um beijo, um abraço, fiquem bem, feliz Páscoa, e até a próxima terça-feira, nesse mesmo bate-canal. Dúvidas sobre o trabalho, vão me encaminhando, tá? Mas não me mandem prévias, tá? Porque senão vai quebrar o clima. Então, e eu não quero pré-julgar também. Então, e nem sou eu que vou avaliar também, né? É mais a questão de fazer uma coisa que de repente não vai ser, tipo, no... Mas enfim, não tem padrão. Não tem padrão. Entendi. Entendeu? Não tem padrão para certo e errado aqui. Ser bem solto, bem livre. Isso aí, criatividade e o céu é o limite, tá? Então, fiz um mapa mental minimalista aqui, professor. Tem uma nuvem e 2 flechas aqui. Me explica o mapa mental e tá valendo. Professor, o mapa mental é o professor que é mais baseado nos podcasts, né? E daí o croquis é isso, né? Que o daí projeto é uma coisa... e o desenho do aplicativo, isso aí. Top. Do aplicativo ou da solução, que não precisa ser um aplicativo, eu já disse isso para vocês, pode ser uma prática. Eu achei uma prática, top, perfeito. Mas qualquer dúvida... O
Aplicativo, só tirando uma agora, tipo, a questão do aplicativo não precisa ser exatamente sobre execução, eu posso ser um que englobe o processo como um todo. Pode ser, pode ser, pode ser, Beleza. pode ser. Eu estava brincando outro dia com o Marcão, coordenador da ciência da computação, né? Porque a gente estava conversando sobre essas startups e tal, e aí ele disse: vocês sempre vão precisar de um programador, né? Eu disse: claro, vocês sempre vão precisar de um jurista, porque senão vocês não vão conseguir programar algo que funcione para o direito. Eu acho. Na verdade, vai precisar de uma pessoa que tem entendimento jurídico e vamos dizer que tem esse Isso. gatilho, né, para poder dizer o que fazer, o que não fazer, senão também eles também não vão entender, né? Não vão entender, não vão conseguir operacionalizar a solução. Então a dica, né, que a gente chegou à conclusão e rimos pra caramba, né, é que os advogados eles não devem mais se associar com outros advogados, mas sim com programadores e vice-versa, né? O programador não Na deve verdade, se vai ter que associar ter com outro programador. uma equipe meio multitarefa, né? É isso aí. Esse é o caminho, um dos caminhos, né? Aqueles outros caminhos eles continuam valendo, né? Mas a gente precisa abrir novos caminhos e esses novos caminhos passam por isso, né? E por esse Professor, Josiane, diga. só uma ideia, enfim, um comentário, ver se alguém está pensando da mesma forma como eu. No início da aula, acho que você tinha falado algo como a gente fazer alguma outra avaliação que compusesse a nota e fazer este trabalho da inovação jurídica como algo novo, realmente novo a se fazer. Eu até conversei com a minha psicóloga, porque a gente é muito acostumado a fazer prova. Eu nunca desenvolvi um método de avaliação que não seja um trabalho ou uma prova. Então, eu estou tendo bastante dificuldade, eu acho que as minhas colegas do meu trio também. E daí até tinha pensado em talvez ocorrer uma prova, mas simultaneamente a gente fazer esse trabalho. Mas eu não sei se as pessoas vão concordar ou, enfim, se alguém pensa da mesma forma. Na verdade, eu até gostei desse negócio que o professor falou, só que né, eu falei, a questão é que como ele falou que não tem um certo ou errado, então já para mim já, tipo assim, ó, vamos lá então, bola para frente. Deixa eu te dizer, Josi, o seguinte, toda vez que a gente tem que sair do nosso padrão, do que a gente está acostumado, causa desconforto, tá? Mas o desconforto é parte do processo. Eu acho isso muito legal. Isso que tu está me dizendo que isso causou estranheza para ti a ponto de você questionar, peraí, como que eu vou ser avaliada? Porque dá uma insegurança até de como que vai ser avaliado, né? Como que eu vou ser avaliado? E aí eu disse para vocês, lembra que eu falei para vocês quando eu falei da tarefa? Se isso aqui der errado, por exemplo, e não surgir nada que preste, que a gente não possa avaliar nada, a gente faz uma outra avaliação, tá? Mas eu quero que vocês façam essa avaliação. Só que eu quero que vocês tenham a segurança de pensar coisas novas sem ficar presos a isso de quanto que eu vou tirar e de se vai dar certo ou errado. Então, por exemplo, assim, a única coisa certa que precisa vir para mim é vocês fazerem o mapa mental do podcast para mim ver que vocês ouviram o podcast, que vocês não tiraram essa ideia de vocês de uma cópia de alguma coisa na internet. Isso é a única coisa que precisa para mim. A inovação, o desenho do croquis, o modelo, isso vocês vão fazer. E eu não vou ter como dizer se está certo, se está errado. Tá? O que eu vou fazer trazendo a Márcia aqui naquele dia? A gente vai avaliar, lógico, e vai escolher 5 que a gente acha que são possíveis potenciais de desenvolvimento de uma ferramenta. Tá? Agora, o exercício que eu quero que vocês façam de disrupção, de rompimento com o padrão, de rompimento com o tradicional, envolve esse desconforto. Envolve esse desconforto. Envolve. E isso, gente, é uma coisa assim, ó, que no direito a gente vai ter que se acostumar. O direito ele sempre foi muito marcado pela certeza e pela segurança. E isso não existe mais. O direito passou a ser incerto e inseguro. E a gente tem que conseguir lidar com essas coisas. Porque se a gente não conseguir lidar com essa situação, assim, por exemplo, se a gente não conseguir lidar com a situação de construir uma solução nova, mesmo que seja para um problema que já existe, tá? E que ninguém encontrou, que todo mundo encontra a mesma solução, se a gente, né, por exemplo, assim, fizer esse jogo,
a gente vai estar descobrindo que a gente consegue fazer alguma coisa diferente dentro de algo que é muito tradicional. Porque o problema do direito é esse. O problema do direito, por que ele é o último sempre a incorporar essas coisas de inovação? O mercado já faz isso há muito tempo, né, de aplicar a inovação, da disrupção, do design, já faz isso há muito tempo. Por exemplo, se a gente imaginar que que o direito ele é a reserva do tradicional, então ele é o tradicional do tradicional. Então a gente está falando de um modelo acadêmico, Josi, que tu falou em prova e trabalho, a gente está fazendo de um modelo acadêmico que esse modelo acadêmico ele faliu. Ele faliu. Esse modelo acadêmico de prova, de trabalho, professor, mas tem o ENAD, que ainda é isso, a OAB ainda é isso. Não, tudo bem. Tudo bem. A gente ainda precisa preparar para esse mundo. Mas eu também preciso preparar vocês para um cenário que é muito mais atrativo, em que vocês vão poder ganhar muito mais dinheiro, que vocês vão poder usar a faculdade de vocês, que vocês fizeram aqui esses 5 anos, para conseguir sustentar a vida de vocês, só com inteligência, com inovação, com criatividade. Sem precisar nada mais. Claro, você vai ter que ter o conhecimento jurídico para fazer isso, mas como eu disse, desenvolver um aplicativo não depende só da gente. Você precisa se associar a um programador. Você precisa... Então, achei muito legal, porque tu disse que chegou a levar isso para a tua terapia. Eu estou muito feliz, porque significa que deu certo o que eu queria fazer. Causou o desconforto que eu queria que causasse. É exatamente isso. É exatamente isso. Essa é a primeira parte do sucesso da tarefa que eu quis. Que vocês questionem isso mesmo. Pô, é desconfortável fazer, porque eu nunca fiz. Mas porque eu nunca fiz não dá para fazer? Mas eu não consigo. Mas por que tu não consegue? Fulano consegue. Mas o fulano tem. E aí a gente começa a transferir sempre pro fulano algo que a gente não consegue, porque não tenta, porque não experimenta, porque não questiona. Então, por exemplo, se eu imaginar que eu tenho um problema e que eu preciso resolver esse problema de uma forma diferente, porque senão eu continuo margeando ele o tempo todo, né? Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se a gente deixar como está, ele fica sempre igual. Tá? Que tipo de exemplo que eu poderia dar para vocês? Vocês sabem que nessa semana o professor Yuri está inaugurando uma startup dele, de Visual Law, né? Que se eu não me lembro agora o nome para fazer o merchan para o Yuri, mas é um merchan que eu quero fazer, então deixa eu buscar aqui, porque eu adoro o Yuri e ele merece esse merchan, então eu vou buscar aqui para ver como vai ser o nome realmente da startup dele, uma startup jurídica de Visual Law. Já vou dizer isso para vocês, espera aí, que é muito bacana isso. Aqui, ó, ela vai se chamar, e já tem um perfil no Instagram, gente, que vocês podem olhar também e impulsionar. Visual Jus, tá? É uma startup do Yuri. Uma startup do quê? De Visual Law, muito provavelmente. Ele está aguardando na surpresa isso, o que vai ser e tal. Mas provavelmente vai ser uma startup de Visual Law. Né? Igual a essa do Vila, não sei. Não sei. Jurimetria. Jurimetria é um outro baita exemplo que dá para fazer. O que é jurimetria? Jurimetria é você pegar a estatística de um determinado tipo de processo, um determinado tipo de ação, como o tribunal está decidindo isso, que precedente aplica nisso, e tornar isso estatística, um gráfico. Isso é jurimetria. Por exemplo, eu sei quantos processos o Estado do Rio Grande do Sul tem de medicamento tramitando no Poder Judiciário. Se não tem, deveria ter. Isso é jurimetria interna, né? Uma jurimetria interna. Mas imagina uma empresa
Uma empresa do porte, vamos lá, uma empresa do porte, pegar um porte médio assim, e que tem um jurídico minimamente estruturado, como que ela faz para controlar quantos processos judiciais ela tem? Uma indústria. A jurimetria é uma saída. A jurimetria é uma saída. Você pode pensar também em aceleradoras de startup, reguladoras de startup, tipo a High Order do Vini. O que é a High Order do Vini, do Gabriel e do Diogo? Basicamente, eles prestam assessoramento jurídico, mas não contencioso, não de processo, para quem quer abrir as suas startups. Então, é regulação de startups. Pode ser isso também. Vejam que a inovação, ela não está em ser um aplicativo. A inovação pode ser você não ter sede física. Onde é que é o escritório da High Order? Não tem. Não tem. Outra inovação pode ser, sabe aonde? No design. Por que todo mundo quer comprar um celular da Apple? Entra na página da Apple. Navega na página da Apple. Olha como eles oferecem o produto deles. Os vídeos. Percebam isso. Isso é design, isso é imagem, é visual. É simples. Entra na Samsung depois. Depois entra na Samsung. E vê se tu, mesmo pelo preço, tu quer comprar o Samsung. Entra depois na Nokia. Então, isso também é inovação. O design também é inovação. Você pode pensar, por exemplo, em uma startup que ofereça soluções de design para escritórios de advocacia. Como está a sua marca do escritório de advocacia? Está uma marca moderna ou ainda está lá com a balança? O que é marca do direito hoje em dia? Ainda é a balança? Uma biblioteca? Essas coisas. A gente pode pensar em várias coisas. A gente pode ficar um dia aqui. E a Gabi está me dizendo aqui que no episódio 18 lá do podcast 4.0, ela diz exatamente isso. É verdade, eu já tinha escutado esse episódio. O pessoal acha que se a gente continuar fazendo, pensando no molde atual, a gente não vai... Você continua desenvolvendo soluções no molde atual. E esse é justamente... Lembra que eu mostrei para vocês aquele vídeo do Alan Snyder sobre as equações de fósforo? A gente está tentando resolver a 27ª equação da mesma forma que resolvemos as 26 anteriores. O padrão não cabe mais. Então a gente tem que pular do padrão. Como que a gente faz isso? Muito simples. O Alan Snyder descobriu, dar um choque no lóbulo temporal esquerdo. E a gente solucionaria o problema. Mas é lógico que a gente não pode fazer isso, né? Tomar um choque, né, no cérebro. Então, a gente tem que fazer isso como? Por disrupção, com trabalho, pensamento. E aí é aquilo que eu disse para vocês. Tem que pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Tem muito do design para trazer para o direito. Se eu fosse fazer esse trabalho, que vocês têm que fazer, eu apostaria no design. Design de quê? Design de peças, design de visual law. Aonde que o Yuri vai buscar o design para fazer o visual law das peças que ele vai fazer? O design de marca, de escritório, o design de página. A página do teu escritório é atrativa. O design de oferta, tá? Design de oferta. Tudo isso, gente, a gente pode ficar aqui falando o dia inteiro. Sejam criativos. Tentem pensar fora do padrão, fora da caixinha. E não se preocupem com a avaliação. Tá? Isso é um problema meu. Avaliar é um problema meu. Tá? Vocês têm que se preocupar em fazer. Se preocupem em tentar resolver isso. Avaliar é comigo.
E eu disse para vocês, não tem padrão. Não tem certo, não tem errado em criatividade e inovação. Por quê? Porque se eu seguir um padrão, eu já estou subvertendo completamente o exercício que eu quero fazer. Então não existe um padrão. Não existe uma baliza. Sejam criativos. Pensem, reflitam, tentem solucionar. Tá? É a partir disso que eu vou avaliar, a partir disso que eu vou fazer. É um belo exercício, vai dar certo, confia em mim. Tá? Qualquer coisa me chame no WhatsApp, a gente vai conversando por ali, tá bom, gente? Tem que fazer almoço. Um beijo. É. Até.